Olá, eu venho através desse vídeo para fazer uma observação sobre um tema que se tem viralizado dentre as religiões. E esse tema é o arrebatamento secreto. O meu objetivo não é falar sobre nenhuma denominação religiosa, mas sim dar o meu comentário e o comentário bíblico a respeito de tal assunto que é o arrebatamento secreto. Para ser feito esse tipo de doutrina, tais pessoas usaram o livro de Lucas, no capítulo 17, no verso 34 em diante, que diz assim: Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. É usado também outro verso da Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Capítulo 4, no verso 16 em diante. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como acabei de ler, essa doutrina ela tem base nesses 2 textos, o texto de Lucas 17 e o texto de 1 Tessalonicenses no capítulo 4. Nessa doutrina é afirmado que o povo será arrebatado por Deus secretamente. Como diz lá em Lucas, um será tomado e deixado o outro. O interessante é que a palavra arrebatamento na Bíblia ela só aparece uma vez, uma única vez, e é no verso que nós lemos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. A doutrina do arrebatamento ela é bíblica. Mas será que o arrebatamento secreto ele tem fundamento bíblico para se afirmar que vai ser secreto? Vamos ver o que as Sagradas Escrituras diz a respeito disso. Vamos analisar o que o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz a respeito do arrebatamento. Vamos estudar num contexto total. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Percebemos que o contexto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o arrebatamento ele não tem nada de secreto. Por quê? Primeiramente, a volta do Filho do Homem é mencionada ao som de trombetas. E também ressurreição dos mortos. Como lemos. Primeiro, a vinda do Filho do Homem ela é audível. E segundo, ela é visível através da ressurreição dos mortos. Vamos estudar então mais alguns textos bíblicos. O próximo texto que leremos então é 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 7 em diante, que diz assim: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Percebemos aqui que, além da volta de Jesus, haverá a ressurreição dos justos, eles serão ressuscitados e serão levados ao céu juntamente com o Senhor nos ares. Também haverá a plena destruição dos ímpios. E isso não tem nada de secreto. Vai ser visível a todos. Todos poderão ver a glória de Deus, o arrebatamento dos justos e a destruição dos ímpios. Dando continuidade ao nosso estudo, veremos o que diz no livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 7,
que diz assim: Eis que vem com as nuvens, falando de Jesus, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o atravessaram com a lança, ou o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esse texto diz claramente que todos os olhos verão Jesus voltar. Então, a volta de Jesus, o arrebatamento, não há nada de secreto. Leremos então mais um verso do livro de Lucas, capítulo 17. Isso está no verso 24. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será, no seu dia, o Filho do Homem. O texto diz claramente que, na volta de Jesus, vai ser tão visível que vai ser comparado a um relâmpago que brilha de uma a outra extremidade do céu. E reforçando, lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, diz claramente que todo olho verá Cristo voltar. Então, como podemos compreender Lucas 17, no capítulo 34 em diante, que é usado para defender a doutrina? Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo. Uma será tomada e deixada a outra. Queridos, temos que fazer uma pequena pergunta ao texto. Será que é possível que você esteja ao lado de uma pessoa e essa pessoa ser arrebatada aos céus, sem que você preste atenção, sem que você veja isso? Mostrarei então através das Escrituras que é possível uma pessoa ser arrebatada, ser transladada, levada até o céu, e a pessoa que está em terra presenciar esse momento. Podemos ver isso em 2 Reis, no capítulo 2, no verso 9. O texto diz assim: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me tome por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, chamou: Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Percebemos aqui que Eliseu presenciou, viu o arrebatamento do profeta Elias. O interessante é que Eliseu ficou em terra, ele não subiu junto. Então é possível que uma pessoa seja arrebatada aos céus e a outra presenciar. Resumindo o estudo de hoje, aprendemos que o arrebatamento ele não é secreto, porque ele vai ser audível ao som das trombetas de Deus, ele vai ser visível, porque como um relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim será a vida do Filho de Deus, com da sua claridade, como li em Lucas capítulo 17. Vai ser visível, todos poderão ver, conforme Apocalipse 1, verso 7. Haverá a ressurreição dos justos e a destruição dos ímpios. Sinceramente, eu não sei como as pessoas podem achar algo secreto nisso. E como vimos em 2 Reis, o profeta Eliseu, ele assistiu e presenciou o arrebatamento, a transladação do profeta Elias, que subiu ao céu. Jesus, ele é nosso único bom pastor. Ele quer nos conduzir à verdade bíblica, para que a gente não possa ser enganado. A gente pode ver isso em João capítulo 10, no verso 16, que diz assim: Eu tenho outras ovelhas, mas não deste aprisco. A mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz.
Então haverá um rebanho e um pastor. Com isso concluímos nosso estudo de hoje. Eu peço a Deus que Ele ilumine e guie a sua vida. Amém.